Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjo Tarô, eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com a permissão de Deus e o direcionamento dos anjos para tirar mais uma dúvida de vocês no dia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre karmas, tá? Aquelas lembranças de sempre que as indicações de vocês tá na descrição do vídeo por enquanto. Eu prometo que na próxima semana eu vou atualizar. Eu não tive tempo de ver um por um aí dos comentários de vocês, porque eu tô dividida entre as leituras dos e-mails. Vocês sabem que eu sempre tento me dividir para não deixar a espera ser muito grande, tá? Então, ah, na semana que vem eu atualizo as indicações de vocês. Algumas indicações que eu consegui visualizar já tem no canal, tá? Já tá lá na descrição. Mas de igual forma eu sempre comento com vocês aqui as novidades, ok? Então, meus amores, hoje a gente vai falar sobre karmas, tá? Algumas vezes a gente já abordou o tema, mas hoje eu trago um novo olhar para esse tema. Então eu começo perguntando para vocês por que vocês acham que os karmas são tão difíceis de passar, são tão dolorosos, são tão sofridos? A resposta, que muitos de vocês já sabem, é que a gente, nesse mundo 3D, a gente continua vivendo os karmas como um castigo, como se a gente não merecesse aquilo e muitas vezes a gente se posiciona como vítima da situação e não como criadores dessa situação. Quando a gente se coloca como vítima diante de um karma, a gente se nega a ver o aprendizado e o sofrimento, consequentemente, é maior, porque ele demora muito mais ah, na nossa vida do que realmente deveria se a gente tomasse consciência da nossa responsabilidade em relação aos karmas. Então, eu já expliquei para vocês, né, a gente já comentou, a forma como os karmas, como a gente vive os nossos karmas, que se fosse, geralmente acontece em algumas situações a gente paga um karma criado na mesma vida que a gente o criou, mas muitas vezes vem de vidas passadas, porque o universo é tão sábio que entende que se a gente, hã tivesse atenção para a lei da causa e efeito, a lei do retorno, como queiram chamar, sabe, a gente fazia alguma coisa aqui que tivesse uma consequência ruim e logo depois a gente receberia a nossa conta para pagar, mas a gente estava muito consciente de: "Não, eu vou pagar por isso, beleza, porque eu fiz". E na realidade, se isso acontecesse, o ego não deixaria nenhum aprendizado acontecer, é simples simples assim. Você faz mal a alguém ou você faz mal para si mesmo de forma consciente, você gera um karma negativo e depois você sabe muito bem por que que você está passando por aquela dificuldade ali, e consciente você cumpre aquilo ali de forma mais suave, vamos assim dizer. Você sabe por que que aquilo está acontecendo, então isso não gera um aprendizado. O ego tomaria conta dessa situação e simplesmente dizia: "Ah, se você faz uma coisa errada hoje aqui, amanhã você paga e tá tudo ok. Você pode errar de novo". E o aprendizado onde é que ficaria? Então, a gente não tem consciência de como foi que a gente criou determinado karma, porque aquilo vem de vidas passadas. Então, a gente tem determinadas atitudes que geram esses karmas negativos e o universo sabiamente nos faz pagar a nossa conta, mas de forma inconsciente. Por quê? Para que a gente consiga enxergar aquele aprendizado, para que aquilo nos cause um impacto suficiente, para que a gente tenha consciência de não mais cometer aquele ato que nos fez gerar aquele karma negativo. Então, quando a gente, sabe, tá naquele momento tão difícil da vida, vivendo aquele karma, naquele sofrimento que a gente não consegue superar, que a gente tem horas que a gente diz: "Meu Deus, eu não vou aguentar, não vou aguentar continuar passando por isso". Por que que isso acontece? Porque a gente está assumindo o papel da vítima. A gente tem na nossa mente, muitas vezes, que a gente está passando por aquilo, muitas vezes a gente diz, né: "Meu Deus, eu não sei por que que eu estou passando por isso, eu não mereço isso". A gente fala isso com a nossa consciência do agora, de saber que nessa vida a gente não teve nenhuma atitude que fosse condizente com isso que a gente, com esse retorno que a gente está recebendo. Então, muitas vezes a gente profere essas palavras de dizer: "Meu Deus, eu não mereço isso que eu estou passando".
mas a gente é responsável pelo que a gente passa. Para vocês que praticam o Ho'oponopono, a prática do Ho'oponopono fala muito sobre isso, que nós somos responsáveis por tudo que acontece à nossa volta. A gente tem que tomar essa responsabilidade para a gente, e assim a gente consegue mudar, a gente consegue transmutar tudo, a gente consegue limpar e evoluir através dos nossos aprendizados. Então, quando a gente não se responsabiliza pelos karmas criados, a gente se coloca no lugar da vítima e a gente tende a viver os karmas como um castigo, algo, uma punição que a gente não merece. E quando a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente fecha os olhos para a lição. E quando a gente não se permite aprender, a gente fica preso no karma. Ele pode aliviar, a gente pode ter um fôlego no meio disso tudo, mas ele vem novamente com mais força até que a gente consiga aprender. Vem trazendo uma mesma pessoa para o aprendizado, vem trazendo uma pessoa diferente, mas com o mesmo aprendizado. Esse círculo continua até que você diga: nossa, era isso que eu precisava aprender. Era isso que estava na minha frente o tempo todo, eu não conseguia enxergar. Porque quando a gente se nega a admitir que a gente está vivenciando aquilo por algo que nós mesmos criamos, a gente não consegue enxergar a solução, a gente não consegue enxergar o aprendizado e a saída. Então é por isso que para muitas pessoas os karmas eles são muito difíceis de serem superados, de serem vencidos, porque as pessoas vivenciam esse momento difícil da vida, sabe, sentindo essa dor, se entregando à dor e fechando os olhos para o aprendizado, porque na mente dele ou dela isso é um castigo que não merece, que nunca fez nada para passar por aquilo, que nunca fez mal a ninguém. Então, pode não ter feito mal a ninguém nessa vida, pode não ter feito mal para você mesmo conscientemente aqui nessa vida, mas em vidas passadas você tomou alguma atitude em relação a você conscientemente ou a outra pessoa que machucou, que feriu, que causou algum dano, e isso ficou guardadinho ali naquele livro que o universo tem, que marca cada um dos nossos passos. Então, quando você simplesmente vivencia o karma de forma, eu tenho consciência que em algum momento da minha existência eu criei isso para mim e eu preciso aprender com isso, as coisas se tornam muito mais fáceis, você consegue enxergar com mais facilidade, com mais rapidez o ensinamento que aquele karma está te trazendo. Eu costumo, ah, em relação aos karmas, eu costumo sempre dizer uma frase que é uma espécie de oração. Eu não sou muito de orações assim feitas, não. Eu sempre tive conversas íntimas com Deus. E sempre que eu passei por um momento que eu identifiquei como um karma na minha vida, eu sempre dizia: Deus, não tenho consciência, eu não tenho consciência do porquê que isso está acontecendo, mas eu sei que isso foi causado por mim. Então, me ajuda a passar por isso, me ajuda a visualizar a minha lição, me ajuda a aprender com essa situação que o universo quer me mostrar através dessa situação. E assim eu fui conseguindo vivenciar os meus karmas, assim eu fui conseguindo resiliência, eu fui conseguindo sabedoria para lidar com essas situações difíceis que se apresentavam na minha vida e que quando a gente encara dessa forma, quando a gente tem consciência de que isso foi gerado por nós em qualquer momento da nossa existência, a gente recebe isso de forma mais leve e a gente, sabe, a gente busca o ensinamento o tempo todo, a gente busca o ensinamento, a gente não se entrega para o sofrimento que aquele karma está trazendo. Pelo contrário, a gente simplesmente tem força, a gente segura na mão de Deus que nos sustenta a cada momento do universo, não importa como você chame, mas a gente consegue passar. Quando a gente pede forças a Deus para mesmo não sendo consciente do que a gente fez para gerar aquele karma, mas que nos ajude a ver a lição, nos ajude a suportar aquele momento difícil que a gente está passando, mas que a gente sabe que é para a nossa evolução, que é para o nosso aprendizado e que traz esse ensinamento para que a gente não volte a ter determinadas atitudes que possam gerar uma situação parecida ou a mesma situação na nossa vida, tá? Então,
Por isso que os karmas para algumas pessoas acontecem não de forma mais não é que o peso de um karma de alguém seja menor, mas a forma como você passa por ele pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo da forma que você queira enxergar, dependendo da forma como você aceite esse momento na sua vida. Assumindo a responsabilidade, que é o correto, porque em algum momento você o criou, ou simplesmente se colocando no lugar de vítima e achando que isso é um castigo, que é uma injustiça que está sendo cometida com você e que você não merece isso. Então você fecha os olhos para a solução, você fecha os olhos para o seu aprendizado e você fica preso e presa nesse sofrimento por muito mais tempo, tá bom? Então, espero que esse tema de hoje tenha trazido consciência para muitos e muitas de vocês, principalmente voltados à conexão, não só voltado, não estou falando só para quem está na conexão, tá, de chamas gêmeas, mas vocês, chamas despertas, sabem que muitas situações se repetem e se repetem com a energia masculina de vocês, relacionamentos kármicos e tudo. Então, se algo se repete, e eu digo sempre para vocês, existem karmas que vocês pagam individualmente, mas existem karmas que vocês criaram juntos em outras encarnações quando vocês estavam aí se relacionando. Então, quando o karma te dói mais, falando para as energias femininas diretamente, quando o karma te afeta mais, quando ele te atinge mais, é porque esse karma é um aprendizado para os dois. Então, se você fecha os olhos achando que esse karma sendo vivido é só para a tua energia masculina, você retarda o processo, você retarda o aprendizado e a evolução dessa conexão. Então, é bom que vocês, energias femininas, estejam sempre atentos. E vocês sabem que existem karmas que te atingem menos, que você sabe, você identifica que a tua energia masculina está passando por um período kármico, mas existem outros que te atingem diretamente, então você já sabe automaticamente que esse karma precisa ser vivido em conjunto, que tem uma lição para os dois. Então, abrir os olhos para esses momentos, para que vocês possam também se responsabilizar por esses karmas e que vocês consigam ter o aprendizado o mais rápido possível para que a situação nessa conexão possa evoluir, tá? Então, meus amores, ficamos por aqui no dia de hoje. Espero que tenha sido de ajuda. Um beijo grande, fiquem com Deus, sejam infinitamente abençoados e abençoadas, e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo de Chamas.